anteriores, mas a gente ainda tem assunto, a gente vai abordar de muita coisa aí, fiquem ligados. Muito bem, Guilherme. E agora, boa noite dele, o enciclopédia do programa Aliança Esportiva, Tiago Wikipédia. Nunca falta com a informação, Tiago Cruz. Bondade sua, boa noite, Zé Renato, boa noite aos amigos do Aliança Esportiva. O campeonato chegando ao fim, né? Mas assunto aqui na Aliança Esportiva nunca está em falta. Hoje tem muita informação, seleção brasileira, muitas informações, né? Troca no comando técnico. Vamos fazer a nossa eleição dos melhores do campeonato. Verdade. Então, o programa de hoje bombando como sempre. Fiquem acompanhando que o programa de hoje está demais. Tá recheado demais. Boa noite para ela, Bianca, que hoje está operando o programa Aliança Esportiva. Pela primeira vez, né, Bianca, substituindo Ana Paula, que substituiu Afonso, que está na escuta. O ciclo se renova, né, Guilherme? Exatamente. Nada como um dia após o outro. É verdade. E aproveitando o ensejo, eu pergunto se o Silvio retornou de viagem. Retornou daqui a pouquinho. Retornou daqui a pouquinho. Um abraço para o Afonso, que está na escuta do programa Aliança Esportiva, para o Matheus, para a Adriana e para o Marcos, também ligados, sintonizados. Um abraço no para o programa José Renato de hoje. Velasco, que curtiu a nossa publicação no Facebook. Isso aí, a galera participando já desde o início do nosso programa, que hoje, como o Tiago disse, está bastante agitado. Nós vamos para o apoio, retornaremos daqui a pouquinho com mais de programa Aliança Esportiva. Quatro horas no ar. Sua companhia todas as horas de sua vida. Na música. Na informação. Na prestação de serviços. Rádio Aliança FM. Aliança FM. Orgulho de ser. Comunitária. 19h28. Dica do pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. Doutor Lisboa, como deve ser a relação do bebê com os animais de estimação? Bom, o animal sempre é bom. Tem dois lados. Tem um que são as zoonoses, né? Que são as doenças transmitidas pelos animais. O papagaio transmite a psitacose, os passarinhos a ornitose, cachorro é raiva, gato é raiva, né? E é bom, o animal é bom. Agora, existe um certo cuidado. Eu não gosto muito de beber o menino pequenininho, brincar com o cachorro sem supervisão. Porque o garoto pequenininho, uma das coisas que eles fazem é agarrar o focinho do cachorro, agarra o cachorro pela bochecha e balança o cachorro. Nessa hora ele vai no rosto. E toda mordida ou arranhão em rosto de criança é igual a vacina anti-rábica. Não tem saída. Por quê? Porque em outros locais nós mandamos esperar uma semana e tratar muito bem do cachorro. Porque se o cachorro tiver numa semana tiver sadio e tal, né? Então não pode bater no cachorro, não pode matar o cachorro, né? Se numa semana ele estiver bem, não precisa de vacina. Mas quando a mordida é no rosto, a criança tem raiva antes do cachorro. E aí é o problema, aí vai ter que fazer vacina. Então tem que tomar cuidado. O gato é a mesma coisa, tem que tomar cuidado com esses animais domésticos e ter um lado bom, né? Isso é bom para a criança. Toda criança adora ter cachorro, ter bicho, ter hamster, ter preá, coelho, né? Isso é bom para a criança, mas deve ter quando for para cachorro e gato, tem que ser uma supervisão, né? Macaco também, né? Você ouviu Dica do Pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. Combate à dengue, esse é o foco. Nos casos de dengue é importante procurar a orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas. As manifestações iniciais podem ser confundidas com febre amarela, malária, leptospirose ou mesmo gripe e não servem para indicar o grau de gravidade da doença. Muito cuidado com alguns medicamentos derivados do ácido acetil salicílico. Eles podem agravar a situação do doente. Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Participe da Santa Missa na Capela de São Domingos, no Porto da Pedra, aos sábados, às 17h30 e domingos, às 7h30 da manhã, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Porto Novo, aos sábados, às 20 horas, domingo, às 9h30 da manhã e 18 horas. E cada primeiro domingo de cada mês, na Capela de Nossa Senhora do Carmo, no Porto Novo, às 16 horas. Venha, Jesus espera por você.
Esta é a ZYM 907. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estamos de volta ao programa Aliança Esportiva, 19 horas e 32 minutos. Agora é pra valer. Vamos aos destaques do programa Aliança Esportiva de hoje. Em semana agitada na CBF, Felipão e Parreira são anunciados para o comando técnico da seleção brasileira. Andrés Sanches deixa o cargo de diretor de seleções. Em ritmo de férias, Botafogo e Flamengo empatam por 2-2 no Engenhão. Destaque para a garotada que atuou com muita disposição. Rafael Luna, nosso amigo ouvinte, saga-se campeão do bolão do Campeonato Brasileiro deste ano, de 2012, promovido pelo nosso programa. Nós, desde já parabenizamos pela vitória. Em jogo que mais pareceu de juniores, Vasco derrota o Fluminense com 2 gols do veterano Éder Luiz. Sorteio da Copa das Confederações coloca o Brasil em grupo complicado. Evento é marcado por uma atrapalhada do chefe de cozinha, o Atala. Muito bem, Thiago. E o fórum de discussão aí, organizado pelo Carlos Alberto Parreira, né, a FUTCOM, terá a presença e cobertura do Aliança Esportiva. Isso aí, o FUTCOM. As eleições dos melhores do Campeonato Brasileiro. Messi da Novo Show faz 2 e está apenas já 2 gols de superar Gerd Müller como o maior centroavante da história do futebol em número de gols em uma só temporada. Messi, Cristiano Ronaldo e Iniesta concorrem à bola de jogo da FIFA. Neymar concorre ao prêmio Puskás de gol mais bonito do ano. Olha, o programa de hoje é final de temporada, mas está bastante agitado, um número muito grande de informações, e eu já começo com ele, Thiago Cruz, que vai falar para nós sobre a apresentação de Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira. Carlos Alberto Parreira, que vai assumir como coordenador técnico, e Filipão como técnico da seleção brasileira, que já em sua primeira coletiva soltou uma gafe se referindo aos funcionários do Banco do Brasil e aqueles que trabalham em escritórios. Eu passo para Thiago com os bastidores dessa substituição de comando, a saída do treinador Mano Menezes e a assunção de Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira. É com você, Thiago. Pois então, Zé, semana passada a gente falava aqui, eu não, vocês que estiveram aqui, que a intenção do José Maria Marim era apresentar um novo técnico apenas em janeiro. Mas a FIFA acabou pressionando o Brasil a apresentar logo esse técnico para a cadeira não ficar vazia no sorteio da Copa das Confederações. Então eles meio que anteciparam esse anúncio e resolveram trazer esses 2 nomes consagrados, que são o Luiz Felipe Scolari e o Carlos Alberto Parreira. O momento deles no futebol, né? O Filipão na última temporada fez uma temporada ruim com o Palmeiras. Péssimo. Ele é um dos responsáveis pelo rebaixamento. Então, ele está sendo contratado pela história, né? A gente não tem como cravar. Eles foram, não tentaram... Foi mais talvez até pela influência que ele teve na Copa de 2002, talvez. Não, sim, eles foram... Sabe, pelo nome, pelo peso que ele tem. Eles foram uma bola de segurança. Em vez de colocar um cara ali, como, por exemplo, o Tite, como Abel, seria mais ou menos manter a linha do Mano. Mas Tite ia ficar muito manjado, não ia ficar não? Principalmente porque o outro técnico era o Mano, que justamente. Seria... Você já tem aí, tinha, né, na verdade, o Andrés Sanches, que era presidente do Corinthians, largou a presidência para assumir esse comando de diretor de seleções da CBF, e eu até pensei assim comigo mesmo que o nome mais cotado justamente para assumir o comando da seleção brasileira seria o nome do Tite. Mas claro que isso a gente vai ter que esperar a definição do Mundial Interclubes, que vai que se o Corinthians, vamos supor, o Corinthians ganha o Mundial Interclubes, ele vai ficar muito mais cotado e com certeza seria o preterido o nome mais forte para assumir o comando da seleção. Guilherme, mas eu digo para você que o nome do Tite era o preferido do Andrés, mas ele foi, digamos que no início dessa semana fritado. O Thiago vai falar um pouco sobre os bastidores dessa crise. E o Tite era o preferido, mas acabou assumindo o Filipão, né, Thiago? Pelo Andrés, o Mano nem teria sido demitido. Verdade, eu até comentei no programa Cesta Básica
que eu pude acompanhar a entrevista coletiva do André Sanches justamente no dia da queda do Mano, e ele insistiu na frase de que ele foi voto vencido dentro dessa escolha. Então, realmente, pelo Mano, o Mano continuaria aí dando seguimento ao seu trabalho. Realmente, eu acho que o André Sanches não deu aval para essa mudança. Eu acho que ele meio que se sentiu desprestigiado, que estava sem poder, então resolveu entregar o cargo. Mas a verdade é que o Marinho já tinha essa ideia de ter um outro treinador desde que ele assumiu. Acho que ele meio foi enrolando, foi aturando o Mano Menezes, mas eu acho que se era para demitir, poderia ter demitido um pouco antes. Depois das Olimpíadas, quando o Brasil perdeu, seria um momento mais adequado. O Brasil agora, querendo ou não, estava num momento legal, né? O Mano estava conseguindo começando a já achar a encontrar um time. Então ficou meio chato esse momento. E teve momentos mais propícios para essa demissão. Falando sobre o Parreira e o Filipão, realmente o momento deles não é lá dos mais felizes, mas se fosse apostar num técnico novo e sem experiência, seria um perfil muito parecido com o do Mano. Então resolveram apostar em dois caras cascudos, experientes, para ver se conseguem dar ali um choque ali nos jogadores, né? Porque são 6 meses para a Copa das Confederações, 1 ano e meio para a Copa do Mundo. Então agora é hora de dar um choque. O Filipão em 2002 entrou mais ou menos num cenário parecido, pegou a seleção no meio do caminho depois da demissão do Emerson Leão, conseguiu montar um time ali, formou a família escolar, né? E conseguiu conquistar o título. Acho que eles estão pensando nisso, de tentar repetir uma situação parecida, mas se fosse por meritocracia, não deveria ser ele o técnico do Brasil nesse momento. Thiago, eu concordo, porque o discurso do Marinho foi até coerente em certo ponto. Ele disse que o momento exige experiência, o desafio da Copa do Mundo em território nacional, uma pressão muito grande para que o Brasil conquiste o Mundial. Mas o que foi bom lá em 2002 e o que foi bom quando o Parreira conquistou o tetracampeonato em 1994, atualmente pode não ser tão bom. Penso eu que o Filipão vem de um momento bastante delicado, foi treinador do Palmeiras por 32 rodadas do Campeonato Brasileiro. Menos, né, Thiago? Mas permaneceu bastante tempo no comando técnico do Palmeiras. E não acertou a mão até deixar. Foi pouco menos que isso, né, Thiago? Acho que um pouco mais de um turno. Um pouco mais de um turno, então. E eu acho que a relevância da participação do Filipão para esse rebaixamento foi muito grande. Os últimos trabalhos, eu diria que com a seleção portuguesa, ele conquistou um vice-campeonato. Correto, Thiago? Acho que da Eurocopa. E conseguiu uma quarta colocação na Copa do Mundo de 2006. Exatamente. Mas depois ele saiu chutado da seleção portuguesa. É verdade. O próprio Carlos Alberto Parreira, ele já está um tempo afastado das 4 linhas. E o que me chamou bastante atenção, como o Thiago já vinha mencionando, como essa negociação já vinha sendo costurada há algum tempo, na SoccerX, que foi uma feira de futebol que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, o Parreira deu a seguinte declaração: eu acredito que para dirigir a seleção, ser o treinador, eu não tenho condições, mas quem sabe um comando externo que não esteja diretamente envolvido com as 4 linhas, em convocações, enfim, talvez eu tope esse desafio. É como se ele já estivesse premeditando a proposta que estava por vir, e acredito eu que isso já deve ter sido costurado e que por motivos éticos o Parreira preferiu não externalizar naquele momento. E sobre essa questão da experiência de trazer 2 caras que já tiveram sucesso na seleção, o próprio Parreira é um exemplo que isso não é garantia de resultado, porque em 2006 ele voltou junto com o Zagallo para repetir o trabalho de 94, mas não tiveram o mesmo êxito. Então a experiência deles é algo que pode agregar muito, mas não é garantia de resultado. Na coletiva de apresentação, o Filipão deixou claro que deve trazer de volta alguns jogadores experientes. Então a gente fica aqui imaginando que jogadores seriam esses. Será que o Júlio César volta para a seleção? O Maicon? O Lúcio, talvez? O Ronaldinho Gaúcho é uma peça muito provável que volte. Eu acho que se o Filipão for por essa
esse raciocínio de quebrar demais com o trabalho do Mano, ele pode dar um tiro no pé. Acho que ele deveria pegar a base que o Mano montou, reforçar com um ou outro jogador, mas não romper completamente com o trabalho, porque seria um risco muito grande. O Mano, bem ou mal, fez um trabalho durante 2 anos, montou uma seleção que está relativamente entrosada. Eu acho que não é momento de romper com esse trabalho. Logo quando estava começando a engrenar com a equipe, aí vem essa notícia de que ele, né, de que ele caiu. Sim, muita gente ficou feliz, né, porque não conseguia ver aquele time dando show, dando baile, mas foi aquilo que ele disse assim que ele assumiu, de que ia ser um trabalho, sabe, ser aquela coisa bem, aquela coisa progressiva, de que ia ser aquela coisa de teste mesmo, e quando ele começa a acertar a mão aos pouquinhos ele acaba saindo. Isso, e o Marco, eu acho bastante interessante essa interatividade com os nossos ouvintes. Ele diz que o Filipão queria aumentar a média de idade da seleção brasileira, e se a gente acha que essa galera que está lá é muito nova, se teriam que ter jogadores mais velhos, e que a galera mais nova, se isso quer dizer que eles sejam menos experientes para assumir a camisa de uma seleção brasileira. Logicamente que a base da seleção é muito jovem, né? A gente viu que a seleção cresceu muito a partir do momento que o Kaká entrou naquela linha de frente. Deu um pouco mais de equilíbrio. Porque enquanto o Mano estava apostando em Ganso, Oscar, Neymar, Damião, estava meio inexperiente demais e os resultados não estavam aparecendo. Mas eu acho que tem que ser bem analisada essa questão da experiência. Qual jogador experiente está em condições de voltar nesse momento? Talvez só o Ronaldinho Gaúcho, que está jogando bem no Atlético Mineiro. Porque o Júlio César está lá no Queen's Park Rangers, que é lanterna do campeonato inglês. Fez uma jogada. Eu vou até procurar saber em que posição não. É lanterna, você já adiantou. Mas quantos pontos? Parece que tem uma quantidade ínfima de pontos. Eu acho que não chegou nem a conseguir nenhuma vitória ainda. Não está tendo boas atuações. O Maicon lateral também não está no seu melhor momento. O Lúcio, a mesma coisa. Então, se for para trazer o experiente, o Ronaldinho Gaúcho e talvez ali o Fred, que mais ou menos foi chamado pelo Mano nessa última convocação contra a Argentina, pode também ser um cara experiente para agregar. Fora isso, eu não vejo ninguém assim com muita experiência para colocar no grupo. Durante a semana eu vi gente até citando Felipe Melo. Acho que também já chega exagero, né? O Pitbull Felipe Melo. E que fez uma bela defesa no jogo lá na Turquia. Foi pro gol e defendeu muito bem um pênalti. E comemorou imitando um Pitbull. Vamos rapidamente interromper aqui para a sessão de abraços para a galera que escuta o programa. Eu acho muito interessante a gente valorizar esse pessoal que escuta o programa Aliança Esportiva. Eu mando um outro abraço para o Afonso César, que está participando, para a Aline Aragão, que curtiu a nossa foto, beijão pra o Rafael Luna, a Sara Pires, galerinha participando do Aliança Esportiva, para o Marco, mais uma vez, participando ativamente aqui através de seus comentários, a Laís Mendonça, a Nanda Mendes, e só mulher, mano. O Fábio Raulino, que também está na escuta, o Luna, o ganhador do bolão do programa Aliança Esportiva, que vai conversar conosco daqui a pouco. Então a galera está interagindo. Um abraço também para o Marcos Vinícius, sintonizado no programa Aliança Esportiva. Permaneçam conosco até 9 da noite. Hoje tem eleições para escolha dos jogadores. A seleção do Campeonato Brasileiro de 2002. Do Campeonato Brasileiro, perfeito. E Thiago, eu gostaria de trazer agora para o nosso debate sobre seleção brasileira, a gente ainda tem um tempinho para falar disso, sobre a demissão do Andrei Sanches. Eu já ouvi falar que ele está até costurando para ser oposição na CBF e quem sabe no futuro se candidatar à presidência da entidade. Por que não, né? Com certeza ele deve vir aí na próxima eleição para a CBF como opositor ao José Maria Marinho. E ele saiu da seleção porque ele viu que ele tinha perdido poderes lá, né? Porque a partir do momento que um diretor de seleções não é sequer comunicado sobre a demissão do técnico, é voto vencido, dá para ver que a função dele está completamente esvaziada. E só o fato do Marinho, ao sair o André Sanches, ele dizer que o cargo foi extinto, quer dizer que aquela função não teve muita importância. Então ele resolveu sair, até por incompatibilidade ali, principalmente com o Del Nero, que é um cara que é aliado do Marinho e tem muita influência por lá.
ele com certeza, a partir desse momento, deve virar opositor, e é um cara que ele tem muita relação ali com o Ricardo Teixeira, que foi quem colocou ele lá, e acho que ele já vinha sendo trabalhado para ser o substituto do Ricardo Teixeira, e agora mais do que nunca, depois desse acontecimento, ele vai vir como principal opositor na próxima eleição da CBF. Com certeza o André Sanches vem forte aí, o que eu não sei se é bom ou ruim, né? Porque com José Maria Marim já é um cara muito de São Paulo, é um cara que tem muita relação com o futebol paulista, e com o André Sanches talvez piore ainda mais, então acaba ficando complicado. E Alexandre Werneck está dizendo que o Andrés não era para nunca ter estado lá. É ele que foi presidente do Corinthians, assumiu esse cargo a convite do Ricardo Teixeira, e acredito que o José Maria Marim tem entrado no comando da CBF com a intenção de se desfazer de todos os rastros deixados por Ricardo Teixeira, e parece que ele tem conseguido realizar com êxito essa função. Só uma informaçãozinha aqui. Informação. Mas aí, né? O time do Júlio César está em último lugar, como o Thiago adiantou, com apenas 6 pontos. Só alegria, né? Só alegria, ou seja, 15 jogos, 0 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. A campanha aí muito complicada do Queen's Park Rangers. É complicado, né, Thiago? Complicado. O Júlio César até queria ir para um clube menor, porque no clube menor você acaba se destacando mais, o goleiro, né? Mas acho que ele não esperava que esse clube seria tão ruim para ele, que ele estaria levando gols demais e se destacando pouco, né? Pois é, Thiago. E agora vamos falar um pouco sobre Copa das Confederações e o sorteio magnífico que aconteceu ontem em São Paulo. Secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, não é isso, Thiago? Gostou? Pronúncia corretíssima? Participou. Aonde você? Ainda não estou fazendo, mas pretendo me especializar na área. Ih, rapaz! E realizou ontem um sorteio com presença da presidente da República, Dilma Rousseff, estava lá prestigiando o evento. E o Brasil caiu numa chave complicada, né, Thiago? Brasil, Japão, México e Itália. É uma chave bem difícil, né? Para o nível da Copa das Confederações, obviamente, mas depende muito da condição que a seleção brasileira vai chegar até lá, porque se o Brasil estiver forte na Copa das Confederações, dá para vencer tranquilamente o Japão, e o México, apesar do Brasil ser meio freguês, também dá para vencer tranquilamente. O que deixa essa preocupação é o momento da seleção brasileira, então requer cuidados. É um grupo que tem que ter um pouquinho de cautela, jogar sério, porque são adversários perigosos, mas se preparar bem, com certeza a seleção deve passar com tranquilidade. Mas eu tenho certeza que se o Felipão queria adversários difíceis para treinar o time, para a seleção desempenhar um futebol com mais dificuldade, alguém que exigisse mais, com certeza foi o melhor grupo possível. Então, eu acho que a seleção brasileira tem que aproveitar essa oportunidade para servir com uma boa preparação, principalmente para a Copa do Mundo. Itália, México, Japão não são lá adversários que vão fazer o Brasil passar um grande sufoco, mas se o Brasil... São complicados, tem que ter cautela. O México tem o Giovani, tem o Chicharito, não é isso, Chicharito Hernández, que é um excelente jogador, então selecionado mexicano. A Itália vem com o Balotelli. O Japão tem um jogador do Manchester United, que eu não me recordo o nome dele. Qual? O Japão. O Japão tem o Kagawa. Isso, que joga no enciclopédia, né? Nome, Thiago. esse nome. E tem um outro também que atua no futebol europeu, que eu não me recordo. Que eu falei Park Ji-sung. Isso, Honda. Quase que eu falei Park Ji-sung Então, da Coreia. Eu falo bobagem. O Japão é uma equipe em crescimento ainda, mas pode oferecer dificuldades. Mas eu falo que talvez não tenha tanta dificuldade, porque, falando sério, ninguém liga muito para a Copa das Confederações. O exemplo é a Espanha, quando disputou a Copa das Confederações na África do Sul em 2009. A Espanha ficou na semifinal para os Estados Unidos, e muita gente pensou, essa Espanha não é de nada. Mas aí ela mostrou na Copa do Mundo quando venceu, e na Eurocopa que venceu de novo.
Então, Copa das Confederações, se ganhar mais um título excelente, mas acho que ninguém leva tão a sério a competição. O Brasil vai levar muito a sério, por quê? Porque é em casa e porque é meio que um parâmetro para a Copa do Mundo. Então, acho que esse é o principal motivo de uma certa preocupação. Pois é, Thiago. Como você muito bem mencionou, é Nagawa, que atua no Manchester United. Kagawa, é isso. tô vendo aqui, Kagawa. E o Meio campo. Nagatomo, do Internacional. Lateral. Então, o Japão, o México, que tem o Gil Santos, o Giovani, né, o guardado, e o Chicharito. Chicharito Hernandes. Então, um grupo com adversários, com jogadores de ponta. E eu acho que o Brasil pode encontrar dificuldade, que enfrenta em sua estreia a seleção japonesa no dia 15 de junho em Brasília. O Brasil que estreia contra o Japão dia 15 de junho em Brasília, às 16 horas. E os ingressos começam a ser vendidos amanhã. Preços altíssimos. Alguns já foram vendidos de forma antecipada apenas para aqueles que adquiriram por cartão de crédito. 130 mil ingressos. Um número bastante significativo, levando-se em consideração o preço dessas entradas, que são valores absurdos, acima de R$500. Eu acho que isso pode complicar um pouco, principalmente se tratando da realidade financeira dos brasileiros. E no grupo B, a Espanha é cabeça de chave, Uruguai, Tahiti, uma grande surpresa, Tahiti que vem da Oceania, e uma seleção africana que acredito eu que possa ser Costa do Marfim, Egito ou Zâmbia. Ou Gana, talvez. Então, e até Mali e Nigéria correm por fora. Então, talvez para o Brasil fosse até pior se caísse o africano no grupo. Porque futebol africano, acho que o jogo encaixa mais com dificuldade no jogo do Brasil. O adversário asiático, como o Japão, o jogo sempre acaba encaixando melhor para a seleção brasileira. É verdade. Os grupos são equilibrados. Como você disse, uma seleção africana oferece perigo. O Uruguai tem um trio de ataque, embora esteja mal, tem qualidade. O que desnivela é o Haiti, que é um... O Tahiti. Que é o café com leite. É a baba. É café com leite. É amador praticamente. É uma seleção amadora. Os jogadores lá não são profissionais. Tem outras funções e... É estranho, não é isso? Vem aqui para passear, então... Isso aí. Eu acho que o que desnivela o grupo é exatamente isso. E falando sobre o erro lá do cozinheiro, né? Atala. Mas ele disse que só cumpriu o protocolo. Ele saiu muito chateado de lá, ele que é um gênio, um chefe cara que conhece muito quando o assunto fez cozinha, fez bobagem. Fazer o quê? Ele sorteou uma seleção e depois tirou a posição dela no grupo de outro pote, né, Thiago? É porque não pode duas seleções do mesmo continente ficar no mesmo grupo. Então quando a modelo lá puxou o Uruguai, ele tinha que puxar do grupo da Espanha. Do grupo B, exatamente. Ele puxou do A. Aí desencadeou tudo na É só alegria, e né? O Jerome Falco ficou completamente desconcertado e bastante constrangido com a situação. Mas claro que ele conseguiu, né, se safar ali, mas foi aquela gafe que deixou a situação ali um pouco constrangedora. Talvez não tenha prejudicado o grupo que as seleções caíram, mas talvez tenha prejudicado o andamento, os jogos. A gente poderia ter um Brasil contra Itália aqui no Rio, né, Thiago? Não poderia ter Espanha e Uruguai no Maracanã. Uruguai, correto. Acabou saindo Espanha e Haiti para o Maracanã. Então, a ordem dos jogos acabou meio sendo atrapalhada porque o sorteio meio que ficou viciado, né? A partir do momento que a bolinha... Ele teve que trocar o Uruguai do A para o B, sabe? E não foi na base do sorteio, foi porque ele teve que fazer isso. Ele já tinha explicado anteriormente que as seleções de mesmo continente não poderiam ficar no mesmo grupo, então ele teve que, sabe, fazer a mudança, entre aspas, manualmente. Olha que passaram 2 dias sorteando e eram apenas 2 grupos. Imagina na Copa do Mundo. Imagina na Copa. São 8 grupos, vai ter que ter um sorteio aí muito mais ensaiado de vários dias, então esse erro aí deve ter deixado a FIFA meio preocupada, mas também acho que escolhe meio uns caras nada a ver para fazer o sorteio, né?
Pois é, cara. Sabe, quer fazer aquela coisa um pouco diferenciada, chamar alguém de fora, mas aí é aquela história, né? A pessoa acaba não se encaixando ali no processo, acaba fazendo uma bobagem, foi o que aconteceu nesse caso. Exatamente. Então, confirmando, o Brasil cai no grupo com Japão, México e Itália. E o grupo B tem Espanha, Uruguai, Tahiti e uma dessas possíveis campeões africanas. Africano que vai ser definido lá em janeiro na Copa das Nações Africanas. Então vamos torcer aí para que o Brasil possa se preparar bem. O Luiz Felipe Scolari vai ter a sua primeira convocação lá no meio de fevereiro para enfrentar a Inglaterra, que já é um bom teste, né? O Brasil vai jogar lá em Wembley. Então, uma boa oportunidade para a seleção se preparar bem. E a expectativa de quem será que o Filipão vai manter, quem ele vai trazer de volta, porque deve ser meio frustrante para alguns jogadores que passaram por todo esse ciclo com o Mano. Pode vir um treinador e não convocar ele mais. Eu dou exemplo assim do Jefferson. Exatamente, pode ser com o Cavalieri também. Esses jogadores que foram recém-convocados, né? Mas o Cavalieri, por exemplo, ele foi uma vez. O Jefferson está desde a primeira convocação do Mano. Imagina, muda de técnico, não convoca mais ele. Seria um negócio meio frustrante. Mas ele falou que o compromisso dele não é com o CBF, não é com isso eu estou falando do Jefferson. Não é com o CBF, não é com o Mano Menezes. Ele tenta desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível e colhe os frutos disso, tanto que desde o que você falou, desde a primeira convocação do Mano Menezes, ele vem sendo chamado, vem sendo preferido como goleiro da seleção brasileira. Então vamos para o apoio, né? Vamos para o apoio. Daqui a pouquinho a gente retorna. 25 watts para a região metropolitana de São Gonçalo, na frequência de 98,7 MHz. ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM. Orgulho de ser comunitária. Estamos de volta, 8 horas 3 minutos. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso programa, falando do clássico que aconteceu ontem entre Botafogo e Flamengo. Resultado aí que ficou apenas no empate, mais um empate aí, 2-2. E um jogo que deu muita chance aí pra garotada, tanto do Botafogo quanto do Flamengo, né, Tiago? Exatamente, um jogo já em clima de férias, né? Então escalaram a garotada. Alguns jogadores, o Botafogo já liberou antecipadamente, como o Elkson, por exemplo, liberou ele para fazer a negociação com a China, que depois a gente vai falar melhor. Isso depois. O Bruno Mendes também, como não está apto a jogar, foi liberado. Então apostou ali no Sassá ali para ser o comandante do ataque. E como também a defesa do Botafogo estava toda suspensa, o Jefferson, o Lucas, o Antônio Carlos, o Dória e o Márcio Azevedo, então resolveram colocar praticamente a zaga reserva inteira e foi ali, Botafogo praticamente com o time reserva. O Flamengo tinha mais ou menos ali uma base já como titular, né? Eu acho que o Flamengo ali só o trio de meias, que era uma garotada, que foi ali o Matheus, filho do Bebeto, o Adrian e também ali o menino, o Nixon, que acabou marcando o gol. Grande Nixon. Matheus, o Hernani, Adrian, melhor, estou falando bobagem aqui. Foi o Hernani, o Matheus, o Adrian e o Nixon, que é o atacante. Também a gente teve a entrada aqui do Hernani no lugar do Matheus e o Wellington Bruno no lugar do Adrian. Então o Flamengo era muito mais um time principal do que o Botafogo. O Botafogo foi muito mais mexido, então acabou sendo um resultado justo pelo que aconteceu na partida. O Botafogo começou melhor, o Botafogo teve mais volume de jogo de início, parecia que a vitória viria até facilmente. O Botafogo logo com menos de 10 minutos conseguiu o primeiro gol ali numa bola sensacional do Sidorf, que o Sassá escorou. Sassá Mutema. Mas o Botafogo, como é de hábito contra o Flamengo, acabou se retraindo demais, chamando demais o Flamengo para o campo defensivo e acabou sofrendo um gol ali meio esquisito do Nixon, ali numa puxeta. Que o Nixon a puxeta. Ah, tá. Quem que fez o gol, Tia? Foi o Nixon. O Nixon? Então, uma bola meio esquisita que acabou entrando.
acabou não sendo um resultado justo pelo que foi o primeiro tempo, mas o Flamengo conseguiu esse empate 1-1 e no Sidorf acabou batendo uma falta e acabou sentindo 3 machucados do Botafogo, né? O Gabriel, o Sidorf, teve um no segundo tempo também que saiu machucado, que eu vou verificar aqui e já te passo essa informação. Verifique aí, mas o Sidorf sentiu ali um probleminha na coxa, mas o que surpreendeu é que ele voltou para o segundo tempo, mesmo sabendo que ele não tinha condições. Ele foi substituído com 1 minuto de segundo tempo. Ele entrou em campo só para ser substituído e receber os aplausos da galera. Foi o Lennon. Mas esse aí... Pobre coitado. Fez a última partida pelo Botafogo ontem, mas tá certa a saída dele também? Deve sair porque não aprovou com o Oswaldo. Mas continuando com o jogo, então, o Sidorf saiu e entrou o Vitor Júnior, que no primeiro toque na bola dele conseguiu escorar para o gol, fazendo 2-1 para o Botafogo, uma jogada belíssima do lateral esquerdo Lima. Que teve uma atuação fantástica ontem, Thiago. Eu pude ler alguns críticos do futebol que elogiaram bastante a atuação do Lima. Ele foi bem, ele no apoio, eu diria que ele é menos burro que o Márcio Azevedo. Mas na marcação é praticamente a mesma coisa, marcou muito mal. E ele demonstrou essa capacidade dele no apoio com essa bela jogada que acabou acarretando o gol do Vitor Júnior. E parecia que o Botafogo tinha um jogo na mão, porque demonstrava ser mais time, mas mais uma vez ali num gol meio espírita, o Wagner Love se antecipou por Santi Briner e conseguiu um gol. Eu tenho uma consideração a fazer sobre o Briner, mas pode terminar, depois eu faço. Então, ele se antecipou, conseguiu mandar ali no cantinho do Renan, empatando o jogo, e o Botafogo passou a sentir cansaço. Alguns jogadores, o Briner sentiu câimbras, o Lennon, como você falou, foi substituído. Exatamente, isso eu quero conversar contigo. Alguns jogadores foram saindo, o Botafogo foi cansando, o Flamengo foi ganhando o campo, e no final do jogo o Flamengo esteve mais próximo da vitória do que o Botafogo, e o Flamengo por pouco ali não consegue a virada, mas o 2-2 acabou sendo um resultado justo pelo que foi a partida, e é um resultado habitual entre Botafogo e Flamengo. E o destaque principalmente para a garotada que entrou e deu um gás a mais no jogo. Eu acho que tanto o Dorival como o Oswaldo acertaram em botar a criançada para jogar e... Criançada? Criançada, essa foi boa, hein, Guilherme? A molecada para jogar e aí dá experiência para esses novos valores que surgem. Diga sobre o Brine. A pergunta que eu quero fazer é o porquê do Brine todo jogo sair com câimbras. A preparação é ótima, a alimentação melhor ainda. O pessoal da rádio ontem que comentava, o pessoal da Rádio Globo que comentava o clássico Flamengo-Botafogo, disse que isso é emocional, que o Briner não tem motivo para todo jogo ele sair com isso é psicológico. Respondido. Não, mas será que... Como é que é? Será que realmente é? Tá sacanagem, né, meu irmão? As vinhetas começaram a bombar, hein? Então, realmente é meio esquisito, né? O Briner tá saindo sempre com câimbras, mas ele, querendo ou não, ele é reserva, né? Ele não tem uma sequência muito grande de estar jogando os 90 minutos. Acho que isso também pesa um pouquinho. Será que o biotipo dele favorece que ele tenha câimbras toda a partida? Porque não é possível. Mesmo que favoreça, cara. De repente, o ele sai morto, deveria saber disso. Ele sai morto de campo. Ontem ele saiu carregado. Tem uns caras também que não se poupam em campo, né? Eles correm desenfreadamente, sem poupar nem um pouco de energia. Pode ser também o caso do Briner. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser estudada, mas acho que é um fator também que complica, porque o Botafogo ontem chegou a ficar mais de 6, 7 minutos com o Briner do lado de fora, recebendo ali atenção do departamento médico para ver se acabava com as câimbras, e o Flamengo dando pressão com o Botafogo só com o Fábio Ferreira na área. Então, uma situação complicada que tem que ser analisada. E o Briner nem se sabe se ele vai continuar no que vem. Permanece, né? Realmente, mas tem que ser analisado tudo isso. E acaba o ano, né, para o Botafogo e o Flamengo. O Flamengo amanhã tem eleições. O que será que vai acontecer? A disputa está acirrada. Tem ali o Eduardo Bandeira de Melo e a Patrícia Morim pau a pau ali na disputa. E o Jorge Rodrigues correndo por fora. A chapa azul, amarelo e rosa. Mas acho que está complicado com o Jorge Rodrigues. Engraçado que a rosa não é da Patrícia Morim, ela está na chapa amarela. Sim, a rosa é do Jorge Rodrigues. Jorge Rodrigues, isso. Então, deve ser uma disputa acirrada.
a torcida do Flamengo, como um todo, o torcedor de futebol, ele quer a Patrícia Amorim fora de qualquer jeito. Mas como quem vota são os sócios, pode ser que haja uma surpresa e o Eduardo Bandeira de Melo, que está sendo apoiado pelo Zico, possa conseguir essa vitória. Pelo Valim também. Pelo Valim. E aconteceu nessas eleições que muitos candidatos que eram da oposição foram se juntando. Talvez se fosse uma oposição com 6, 7 candidatos, como parecia ser, a Patrícia ganhasse com facilidade. Como isso se diluiu, atualmente são apenas 2 candidatos, o risco que a Patrícia Amorim sofre é muito maior. Então vai ser uma eleição bastante acirrada. Vamos ver o que espera do Flamengo. E até um planejamento para o Flamengo ficou complicado, porque se mudar a diretoria, não se sabe se vai permanecer o Dorival, se vai manter o Zinho. Se mantém a comissão técnica, a direção de futebol. E porque isso tende a mudar, né? Porque todo mundo já promete sangue novo, caras novas. Eu acho que técnico e direção de futebol, acho que é mais complicado de mexer. Mas os outros cargos talvez vão sofrer alguma alteração. Período eleitoral é complicado, né? Coincidência ou não, faltando uma semana para a eleição, nos noticiários as notícias foram que 11 milhões o Flamengo estava preparando pelo Renato Augusto, que o candidato lá promete trazer o Kaká. Eu ouvi isso também. E outra notícia é que o Robinho, mesmo com salários atrasados no Flamengo, ele não se importaria, o clube da preferência dele seria o Flamengo. Saíram essas notícias durante a semana, coincidência ou não, durante o período eleitoral. Então o torcedor tem que avaliar muito bem isso, porque o Flamengo não pode montar um time como montou esse ano. O Flamengo acaba se livrando do rebaixamento com uma certa antecipação, mas fez um campeonato muito irregular. O Flamengo não pode passar por o que passou nessa temporada, tem que preparar um time qualificado para não passar por isso no ano de 2013. Só uma informação aqui, antes que passe batido aqui, eu esqueço de falar. A gente estava falando aqui das lesões, né, no clássico. O Gabriel sofreu um estiramento na coxa direita e o Sidorf sentiu um incômodo também na coxa direita, dizendo que foi só uma contratura, que ele estava cansado, que não é nada de grave. Pois é, deve voltar. E do Leno, eu tô tentando aqui a prova que foi, mas não descobri nada aqui. Mas também não importa o Leno. Não, mas eu ia dar passar informação. Mas... E o Flamengo, que eu acho que dos clubes cariocas é o que precisa de uma reformulação quase que completa em seu elenco. Jogadores como Léo Moura, Renato, Abreu, não acho que o Flamengo deva renovar por 2 anos com esses jogadores, já estão em decadência. Penso eu que seja mais coerente uma renovação de apenas 1 ano, seja mais prudente um tipo de renovação desse tipo. E o Wellington Silva, bom lateral direito, que assumiu a posição e os torcedores gostaram de suas atuações, acho que merece a renovação de contrato. E também a permanência do Renato Santos, que chegou de mansinho numa negociação envolvendo também o Kleber Santana, que não entendi por que não atuou ontem. O Kleber está machucado, tio? Acho que ele não correspondeu muito ao longo do campeonato. Foi por opção tática mesmo. Foi por opção tática. Nem no banco ele ficou. Eu não tenho certeza, porque o Flamengo, nesse último jogo, todos os medalhões não jogaram, né? Ibson, Renato Abreu, Léo Moura e Kleber Santana ficaram de fora. Deve ter alguma razão pelo Dorival fazer isso. Acho que ele quis realmente apostar na garotada, mas o Kleber Santana realmente não jogou bem. Até começou com um brilhareco ali no início, mas saiu. Mas não correspondeu ao longo da... 147, mas engatou. Engatou, mas ele não conseguiu manter a regularidade e acabou perdendo espaço, e o Flamengo deve buscar um outro meio ali, por exemplo. É verdade, também o Cáceres, eu acho que é um excelente volante. Ontem teve uma participação muito boa, uma marcação acirrada, uma pegada muito boa. O Cáceres é um volante titular da seleção paraguaia, teve um bom desempenho quando atuou no Libertad. Lembro bem quando ele enfrentou o Fluminense numa eliminação da equipe carioca na Libertadores. Acho que o Cáceres não seria um jogador que o Flamengo deva se desfazer. Ele está um pouco insatisfeito porque ele tem sido preterido pelo treinador Dorival Júnior. Eu acho que deveria ser melhor aproveitado nessa meiuca do Flamengo, porque a equipe rubro-negra está muito caída, Thiago.
Vamos falar rapidamente aí do mercado da bola, né? A gente já está nessa época aí de transações. Mercado de onde, Silvio? Da bola! Que está nessa movimentação aí de jogadores entrando, saindo, especulações, nomes e tudo mais. Durante a semana a gente ficou sabendo que o Elkson já estava até confirmada a saída do Elkson para a China. 17 milhões. 16 milhões. Gansu Evergrande da China. O time do Conca, hein? Exatamente. Que não é mais. O Conca está saindo? Já estava no Engenhão, hoje o Fluminense vai. Tá de férias, tá de férias. Tá de férias. Tem contrato, mano. Mas parece que todo esse ritual de despedida foi em vão, porque a transferência não era dada como certa, mas teve uma reviravolta. A diretoria alvinegra não aceitou essa proposta de 16 milhões de reais. Você sabe os bastidores dessa transação? E a negociação foi cancelada. Eu acho que não foi cancelada ainda totalmente. O Botafogo não aceitou as condições iniciais e meio que deixou um compasso de espera, mas eu acho que a negociação ainda pode sair. Estão analisando bem isso aí, porque o Elkson realmente não deve ficar. E eu acho que mesmo que essa com o Gansu não aconteça, Gansu Evergrande não, tem outros clubes que estão interessados no futebol do Elkson. Inclusive um clube japonês também fez uma proposta um pouco mais baixa. Eu acho que o Elkson não deve ficar não, mesmo que essa proposta seja rejeitada. E quem também teve uma proposta foi o menino Dória, uma proposta da Juventus, da Juventus, proposta de, se eu não me engano, 7 O Dória milhões. Que pode vir aqui no Aliança Esportivo qualquer dia desse, hein? Ele é de Niterói, né? Ele é formado... Já entrei em contato com a assessoria de imprensa dele. Vai ser uma honra recebê-lo aqui. Uma honra, ele é formado ali no futsal do Canto do Rio, então vai ser uma visita muito legal, embora ele deva se apresentar já na seleção sub-20. Ele foi convocado. Do Botafogo também foi o Jadson e o Bruno Mendes, que atualmente está em litígio, mas a gente pode considerar como do Botafogo. Então, enquanto não se resolver nada. Enquanto não resolve, né? Mas teve essa proposta do Dória, mas o presidente do Botafogo disse que só libera o jogador se a proposta for de 10 milhões de euros. Se chegar a uma proposta desse nível, não vai ter como segurar o garoto. Então vamos ver como vai seguir as negociações. É um jogador muito promissor, o Dória, Thiago. 17 anos, né? Zagueiro com 17 anos é muito raro. Tem uma estatura boa para zagueiro. Ele começou a fazer autoescola essa semana, que ele completou 18 anos. E é bastante disciplinado também. Ele que viria aqui hoje, eu até entrei em contato com a assessoria de imprensa dele e perguntei sobre a viabilidade dele comparecer à Aliança Esportiva de hoje, mas por ele estar suspenso, ele esteve suspenso, não participou do clássico contra o Flamengo, ele preferiu antecipar as suas férias porque ele se apresenta à seleção brasileira sub-20, né, Tiago? Então, o tempinho que ele puder aproveitar com a família, ele assim o fez. Vai ter férias reduzidas, então aproveitar agora esse tempinho livre. E a diretoria do Botafogo até liberou ele antes, né? Coisa que o Jadson não teve essa sorte, teve que jogar ontem. Então vai ter umas férias menos longas, né? Esses jogadores, mas são garotos e acho que dá para comportar bem, diferente do Sidorf, né? Que tem que aproveitar bem as férias para voltar tinindo em 2013, porque ele mesmo falou que essas contusões que ele teve aí foi por não ter as férias como deveria, já que ele praticamente emendou a saída do Milan dele com a vinda para o Botafogo. Mas aí essa questão também tem uma questão de calendário, né? O calendário europeu é diferente daqui, então as datas, sabe, meio que se cruzaram, né? Se embolam, justamente. Outra coisa que eu ia te perguntar, Thiago, que eu estou vendo aqui, que pode haver uma troca, a gente não sabe se isso é certo, no Galo, com o Atlético Mineiro, pelo Guilherme, vem o Guilherme do Galo e sai o Renato do Botafogo. É uma negociação que provavelmente vai sair porque o treinador Oswaldo Oliveira gosta muito do Guilherme e o Renato não correspondeu muito nessa temporada, né? Ele aos poucos foi perdendo lugar para o Gabriel e para o Jadson. É um jogador caro, então o Botafogo deve tentar se desfazer desse jogador e tentar trazer um atacante que foi uma das carências nessa temporada. É verdade. E agora a gente encerra o noticiário do Botafogo. Eu vou passar já para o nosso setorista do Vasco da Gama. Mas antes disso, eu gostaria de comentar sobre uma declaração do treinador Oswaldo de Oliveira. Ele disse que nunca viu um elenco tão unido, que ele ouviu uma gritaria no vestiário e foi ver o que era. Os jogadores estavam tirando fotos, se confraternizando. Como se estivesse tudo bem. Exatamente. Legal. A galera é bastante amiga e isso pode ser um trunfo para a temporada de 2013.
Exatamente. Ontem, depois do jogo, até surpreendeu que entrou uma cambada de gente dentro de campo. Gostei do termo, né, Silvio? Que eram jogadores que... É uma cambada? Que eram jogadores... É um mulão? Pô, mulão, leva dessa? Mulão é antigo, cara. Pô, é antigo. Então, jogadores que estavam suspensos foram lá e assistiram a partida e entraram no campo, como o Jefferson, por exemplo, que não atuou. Então, acho que união não é um problema do elenco do Botafogo. Então, acho que até esse é um dos motivos do Oswaldo Oliveira ter o contrato renovado, né? Porque nas últimas temporadas o Caio Júnior perdeu o controle do grupo, o Joel aconteceu a mesma coisa, e o Oswaldo Oliveira... Ele tem um grupo nas mãos. Tem um grupo na mão, agora tem que o esquema tático ter na mão, porque o Botafogo faltou algo a mais para ir um pouquinho além nessa temporada. Muito bem, Thiago. Eu vi a Bianca, ela olhava assim um pouco assustada para as imitações do Guilherme, do Silvio. Nossa equipe é assim mesmo, descontraída, brinca bastante. E vamos já com ele, Alexandre Werneck, que eu vou pedir para ele falar o nome do time do Conca. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Infelizmente eu não posso falar porque eu não sei. Ganzu Evergrande. Isso aí. Faço minhas suas palavras. Isso aí, Alexandre. Eu vou aproveitar que eu estou contigo pelo telefone e vou já passar a palavra para que comente Vasco e Fluminense, um clássico praticamente com jogadores de júnior, né, Werneck? Isso aí. E que o Vasco levou a melhor. Acho que foi bom mais para começar a planejar mesmo, ver a garotada que subiu para 2013 aí, ver quem pode fazer parte do elenco. Foi um bom teste, boa movimentação. O Fluminense tocando bem a bola ali, a garotada mais experiente, né? Já que esse time do Fluminense é praticamente o que estava jogando aí pelo Campeonato Carioca, que o Fluminense estava com um time reserva no Carioca e titular. Com isso, o Fluminense foi melhor no primeiro tempo, partindo para sempre botando a bola no chão, o Vasco com a garotada ainda sem muito ritmo de jogo. E aí partiu para cima e aí no final do jogo aí o Vasco soube sacramentar aí, a Éder Luiz teve 2 oportunidades e acabou marcando aí e deu a vitória aí para a garotada do Vasco. Prevaleceu a experiência do Éder Luiz, né, Werneck? Prevaleceu aí a experiência do Éder Luiz, ele que fez 3 gols todo o campeonato, os 2 hoje, foi a melhor partida dele aí pelo campeonato, com a camisa do Vasco. Só resolveu jogar hoje. Agora que está em xeque aí, com a torcida já pressionando, para ele estar na barca que vai sair aí nos próximos dias. A barca vai zarpar, né, Alexandre? A barca vai zarpar, velho. Já teve até o Diego Rosa, que acertou com a Ponte Preta aí por 2 anos. E o Rodolfo ontem pediu desligamento. E o Rodolfo, E o Juninho Pernambucano? O Juninho Pernambucano recebeu uma proposta dos Estados Unidos. Você sabe o nome do time? Calma aí. Fala aí, Werneck. É de New York. Ih, rapaz. É de New York. Então é o New York. Alguma coisa Ranger, não? Red Bull, New York. Ah, tá. Ele está indo até sexta-feira ele deve ir para conhecer as instalações do clube. É só alegria, né, velho? Mas antes ele vai conversar ainda com o Vasco, ver quais são as garantias para... que ele quer uma garantia financeira, provavelmente não deve acertar de novo em receber por partida, até porque o salário está 2 meses atrasado e 4 meses de direito de imagem também atrasado dos jogadores. Ele quer garantias até para soluções para essa crise financeira que o Vasco está passando, já que 100% da sua renda está bloqueada. É muito chata a situação, Juninho, que tem proposta aqui no Senado Nacional do Atlético Mineiro. Não, o Calil deu uma entrevista hoje falando que desistiu. Ih, Werneck sempre atualizado. Eu gosto de Werneck por causa disso. Apesar que esse presidente do Atlético é meio maluco, né? O presidente do Atlético, ele... O meio maluco sou eu. Declarações, é tanto louco quanto polêmicas. Mas até porque eu acho que, se eu não me engano, o Ronaldinho Gaúcho deve permanecer. Então, por isso que ele descartou o Juninho. O Juninho também falou que no Brasil só atua no Vasco da Gama. Só atua no Vasco. E uma outra pergunta, Alexandre. Muito se falou que o Douglas chegou de mansinho, um zagueiro, que tem demonstrado segurança, fez uma boa temporada, mas eu
Não sou vascaíno, não pude acompanhar como setorista do Vasco o zagueiro Douglas, mas na partida de hoje ele me pareceu um pouco inseguro. O Marcos Júnior estava deitando e rolando para cima dele. Ele é meio afoito. Mas eu queria saber se a torcida do Vasco gosta desse atleta, se você vê potencial nele para titularidade, para envergar uma camisa 3 ou 4 do Vasco da Gama. Assim, ele caiu bem com o Renato Silva ali, o Vasco estava tendo problemas, ele entrou, ele estava melhor que o Rodolfo, na época que ele garantiu a vaga de titular. É um zagueiro que ele é limitado, ele não tem muita técnica, mas é um zagueiro que joga sério. É estilo Odivan, zagueiro, que não tem bola perdida e bola para onde o nariz apontar. Eu quando li o comentário sobre o Douglas, eu pensei que fosse um zagueiro mais técnico, mas pelo que você está dizendo, ele é um zagueiro. É zagueiro, aquele zagueiro de rifar que não brinca em serviço, por isso que tem essa regularidade aí, porque ele não tem aquela técnica, então ele não é muito de vacilar. Alexandre, no final da primeira etapa de hoje, o Éder Luiz concedeu uma declaração e disse que o 0-0 estava de bom tamanho para o Vasco, porque a garotada da equipe Cruz Maltina estava imprimindo uma correria muito forte. O Fluminense tinha atletas um pouco mais experientes que cadenciavam a bola, tipo o Diguinho, o Valência, até o Thiago Carleto, o Bruno, jogadores titulares e que tocavam melhor a bola, e a gente pôde ver que a equipe tricolor foi muito superior à do Vasco na primeira etapa. O Vasco teve apenas uma chance de gol no primeiro tempo, que foi uma entrada do Max, que por sinal achei um bom jogador, não conheço, você pode até falar melhor para mim sobre o Max, mas ele entrou e o Ricardo Berna fez uma boa defesa, e o filho do professor Abel perdeu uma chance clara, Fábio Braga, deu uma botinada na bola, uma bicuda, que não sei, acho que até eu faria aquele gol. Werneck na peladinha de sexta-feira concluiria em gol aquele chute que o Fábio Braga perdeu, né, Alexandre? Isso aí. Falar um pouco do Max, ele é Pedi só para você aumentar um pouquinho o volume da sua voz, Werneck. O Max, ele é mais conhecido como falar mais alto. Só que ele joga tanto como volante, assim como Auremi, como na lateral direita. E ele só foi usado no time profissional na lateral direita, que não saiu bem. Até na estreia da Libertadores, ele que foi o lateral direito, já que o Fagner estava suspenso. Só que não saiu bem. No meio campo ele está conseguindo render melhor aí. E já é a segunda partida boa dele aí no meio campo. É um garoto ainda, de altos e baixos. Pois é, Alexandre. E você acredita que o Éder Luiz permaneça para a próxima temporada? Você até comentou sobre a possibilidade de ele estar nessa barca. Isso. Apesar de ter contrato até final de 2013, a torcida estava pegando no pé dele, até pelo ano ruim, é um ano para se esquecer do Luiz. Ele não conseguiu repetir as boas atuações do ano anterior, muito por problema de contusão, então não conseguia seguir um ritmo de partida e perdendo muita oportunidade de gol, ele não conseguiu recuperar, então a torcida estava pegando no pé. Ele que jogou, se não me engano, mais da metade dos jogos no Brasileiro, foi o terceiro gol dele hoje, esses 2 gols. Só tinha feito 1 gol em todo o campeonato. Então, para atacante, realmente pesa. E como pesa, Alexandre? Em termos de negociações, o Vasco pretende acertar com algum grande reforço para a próxima temporada? E uma pergunta que eu te faço, se o Gaúcho é sim um treinador para assumir uma equipe como o Vasco? Acho que sim, sempre que ele assume o Vasco, ele faz um bom trabalho, né? A toa está terminando invicto aí essa reta final. Tem experiência, conhece o elenco, sempre fez parte da comissão técnica. Acho que essa dupla, ele e Ricardo Gomes, pode dar certo, sim. Falando embaixo, o Alexandre parece que pediu para sair. Provavelmente, então, notícia boa aí para a galera do Vasco. O Alexandre está de saída. Contratações. Tem a volta do Bernardo, de empréstimo. Um atacante do Cruzeiro, que não teve muita oportunidade no Cruzeiro, que é o apelido Thiaguinho, que é colega do Bernardo. Parece que é um Thiaguinho, bom de bola. Pode ser apresentado aí nos próximos dias. E o lateral direito do Figueirense, o Elcinho, que já acertou, né? Já acertou.
Enquanto tem notícias boas aí, o Vasco pode anunciar até sexta-feira aí o patrocínio da Nissan. As negociações estão bem avançadas, o que pode aliviar esse drama financeiro que a equipe vive. vive. Esse sufoco financeiro aí, esse patrocínio aí da Nissan, está bem encaminhado, a Nissan gostou, deve dar a resposta aí até sexta-feira, já que o contrato com a Eletrobras não vai ser renovado. Ele encerra em maio e muito até não só é estranho pelo problema do Vasco, das certidões negativas, mas também por corte de custos que a Eletrobras está fazendo. E quem está encaminhando esse contrato aí com a Nissan é o governador, Sérgio Cabral, que também faz parte aí da reunião que grupos de empresários vascaínos ilustres estão se reunindo para emprestar um dinheiro para o Vasco aí para resolver acho que se investir, como foi feito no ano de 2009, que o Vasco estava disputando a segunda divisão, um grupo de empresários emprestou dinheiro e jogadores ao Vasco. Alexandre, e o Lenan Cunha está conversando aqui comigo pelo Facebook. Um abraço, Lenan, obrigado pela audiência. E ele comenta sobre a possibilidade de René Simões assumir um cargo na diretoria do Vasco e futuramente, quem sabe, o cargo de treinador da equipe. Eu estive conversando com a assessoria de imprensa do René, a Carla, que ajuda a nossa equipe sempre que pode, inclusive viabilizou a visita do professor René ao estúdio da Rádio Aliança. E ela confidenciou que essa informação procede. Tem um fundo de verdade, o que está saindo na mídia tem fundamento, embora não esteja nada confirmado. A primeira ideia era o René como treinador e o Ricardo Gomes como diretor técnico. Mas aí eu acho que eles não chegaram num acordo e aí foi efetivado o Gaúcho. Mas todo mundo sabe, eu sou fã do trabalho do René. É um grande entendedor de futebol e qualquer ajuda nesse momento seria bem-vindo. Como não se lembrar, você naquela visita do professor René Simões, lá do lado do querido Afonso, que hoje não faz mais parte aqui da nossa equipe, já não está mais mandando uma pergunta para o René, né, Alexandre? São ossos do ofício aí, tinha que responder aquela pergunta do Neymar. Sobrou para você fazer aquela pergunta, né, Alexandre? Para mim, a gente fez, e aí mostra alguns outros técnicos aí teria chutado balde, não respondido, mas toda a elegância dele, a educação, super gentil, até quando estava sendo pressionado aí por aquela pergunta. Tá certo, Alexandre. E acima de tudo foi super solícito quando aceitou o nosso convite de participar do programa e foi muito bom. Ele foi ídolo, a gente vê a integridade dele, mesmo ele podia dar desculpa, não, ele estava operado, e mesmo assim não daria para ir por causa da operação dos dois pés, ele foi então com cadeira de roda. Aquilo dali só me tornou mais fã. Com certeza. Isso aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, eu acho que não sei se... Tá, calma. Você estava falando do Gaúcho, dessa sequência boa que ele vem tendo, mas aí eu te faço uma pergunta. Ele foi efetivado assim, por enquanto, porque ele sempre fica um curto período de tempo no cargo, depois chama algum outro nome mais de peso e que assume o papel de técnico do Vasco. Você acha que vai acontecer a mesma coisa? Eu acredito que não. Ele vai participar, ele que está com o Ricardo, está fazendo o planejamento. Por trás aí vai ter o Ricardo Gomes. Eu acho que um técnico de ponta realmente não ia aceitar as interferências do Ricardo, até porque o Ricardo ele teve a autorização para voltar a trabalhar, mas para campo ainda, e a ideia é manter essa dupla e para o Ricardo assumir em 2014. É verdade. Alexandre, eu vou me despedir de você, daqui a pouquinho a gente vai retornar a fazer contato para você participar da nossa eleição para a seleção do Campeonato Brasileiro, mas eu gostaria de aproveitar o fato de você estar na linha conosco para anunciar a ação entre amigos da Rádio Aliança. A rádio está com dificuldade de fechar sua campanha do mês de novembro. A gente já está em dezembro, iniciou dezembro, e eu não sei qual foi o percentual que a rádio conseguiu alcançar em novembro. Não sei se a Bianca sabe qual a estimativa que a rádio conseguiu, 30%, 40%, 50%.
acredito eu que falte uma parcela significativa. Então tem uma ação entre amigos, você que quer participar, contribuir. E os prêmios é uma TV LED 22 polegadas, relógio de pulso, um rádio, bola de basquete de handebol e uma sanduicheira. E o sorteio é no próximo dia 22 de dezembro e pela Loteria Federal. O valor é de R$7. A equipe do Aliança Esportiva, eu estou com um talão aqui para vender. Nós vamos comprar, cada integrante vai comprar um talãozinho, vai comprar um ticketzinho. E desde já eu te intimo a nos ajudar nessa campanha da Rádio Aliança, que tanto nos ajuda a veicular esse programa de esporte, né, Alexandre? Isso aí, vamos empenhar aí nessa campanha e ajudar a Rádio Aliança aí. Tá certo. Esse mês de novembro aí, e até para manter o nosso programa aí, levando essas informações para os nossos amigos ouvintes. Tá certo, Alexandre. Daqui a pouquinho eu te ligo e a gente vai para o break, nosso apoio. Retornaremos daqui a pouquinho com mais de Aliança Esportiva. Um abraço, Alexandre. Um abraço, até daqui a pouco. Estou no aguardo, então, no telefonema de vocês. Falou, valeu. Valeu. Esta é a ZYL 907. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estamos de volta, 8h40. A gente já vai chegando aí no nosso último bloco do nosso programa. E a gente propôs aqui, né, uma brincadeira, uma eleição, na verdade, com os nomes dos... Fazer aqui, na verdade, um selecionado dos melhores do Campeonato Brasileiro. Nós temos aqui vários nomes que já foram mencionados e tal. Zé Renato vai dar prosseguimento aqui. Com certeza, antes da gente iniciar, eu vou fazer uma rápida consideração sobre o futebol gonçalense. A equipe do São Gonçalo Esporte Clube, campeão de juniores, aguarda a definição do arbitral da Série C, que acontecerá na próxima sexta-feira, para delimitar a organização da competição para o próximo ano. O São Gonçalo Futebol Clube, informação do Gabriel Farias, do blog Futebol Gonçalense. O São Gonçalo Futebol Clube já iniciou a preparação visando a competição que inicia, acredito eu, em março ou início de abril. E o Bela Vista, segundo o seu presidente dito, pretende também participar. Então, 3 equipes gonçalenses na 3ª divisão do futebol carioca. Vamos torcer que esse ano, ao menos 2 delas, sejamos otimistas, consigam o acesso para a próxima fase. Vamos agora à nossa grande eleição do selecionado do Campeonato Brasileiro. Vamos nessa, Werneck? Vamos embora, tamo aí. Vamos lá. Tiagão, você que redigiu o texto para o blog, nós temos 6 comentários aqui, um número bastante significativo. É verdade. E eu vou pedir para que você fale um pouco sobre a organização desses nomes, né, para cada oposição. Como é que você confeccionou esse selecionado? Bom, eu peguei alguns sites especializados nessa questão da avaliação dos jogadores, como o Troféu Armando Nogueira, lá do Sport TV, a Bola de Prata da revista Placar e a Seleção Lance Net, do jornal Lance. E aí eu fiz uma triagem dos jogadores que estavam mais bem avaliados. Então eu fiz uma seleção ali de alguns indicados para que os nossos ouvintes, através do nosso blog, e a gente aqui, durante o programa, fizéssemos a escolha dos melhores. E, vamos aos nomes. E algumas ali no final, o pior jogador e o mico, por exemplo, eu fui analisando. O pior jogador, eu analisei o desempenho de alguns jogadores, eu fiz da minha cabeça, e assim como o mico também, mas o resto foi feito através de uma análise minuciosa. Vamos então começar pela posição de arqueiro, aquele que tem incumbência de defender o seu time, livrá-lo dos gols e até mesmo de promover a grande e melhor defesa do campeonato, né? Vamos dar Alexandre Werneck, goleiros. Eu começo pelo seu voto. Nós temos 3 opções: Diego Cavalieri, do Fluminense, Jefferson, do Botafogo e Vitor, do Atlético Mineiro. Qual é o seu voto? Pela regularidade e pelo grande campeonato que fez, defesas quase impossíveis, o Diego Cavalieri. Eu tô achando que esse voto vai ser Diego unânime. Cavalieri. Guilherme Rezende. Também vou seguir o companheiro Werneck, justamente por ele ser um dos responsáveis aí
pela grande campanha do Fluminense ali na parte da defesa, né? Auxiliando o time, salvando o Fluminense em inúmeras oportunidades, e vem numa fase aí espetacular. Foi convocado para o segundo jogo do Superclássico das Américas. Meu voto vai para o Diego Cavalieri. Thiago Cruz. Tem 3 posições que são uma barbada, né? Os vencedores, e uma delas é no gol com o Diego Cavalieri. Muito bem, como não poderia deixar de ser, Diego Cavalieri, o grande herói. Você foi clubista. Não estou sendo clubista. Diego Cavalieri é o melhor jogador, não só da sua posição, mas, a meu ver, do campeonato. Mas a gente vai discutir isso mais à frente. E o voto da Bianca também é no Diego Cavalieri, né, Bianca? Vamos ao lateral direito, Alexandre Werneck. Vamos lá. Cicinho do Sport, não é do Sport não, é da Ponte Preta. Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, e o Wellington Silva, do Flamengo. Não se esquecendo também do Auremir, do Vasco. Auremir. Não, Auremir é brincadeira da nossa parte. Vamos falar sério agora. Cicinho da Ponte Lucas Preta. Marques, do Botafogo. Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, e o Wellington Silva, do Flamengo. Assim, os jogos que eu vi do Atlético Mineiro, o Marcos Rocha foi bem, habilidoso, não se esconde, parte para cima, é bem na marcação, sabe marcar. Então, meu voto vai para ele. Tá certo. Marcos Rocha. Guilherme Rezende. Eu vou ficar com o Cicinho da Ponte Preta. Cicinho da Ponte Preta é o voto do Guilherme Rezende. Thiago. É uma posição meio carente no futebol brasileiro, que é a lateral direita, mas pela regularidade do Marcos Rocha, foi um jogador que se destacou bastante, meu voto vai para ele. Marcos Rocha, do Atlético Mineiro. Exato. É um voto complicado. O Cicinho tem sido pretendido por diversos clubes. O Palmeiras, o Fluminense manifestaram interesse, mas ele já renovou com a Ponte Preta, então tirem o cavalinho da chuva, esses clubes. Mas o meu voto, até pela regularidade e por ter alcançado a seleção brasileira ao longo da temporada, meu voto vai para o Marcos Rocha, lateral do Atlético Mineiro. Vamos seguir correndo aqui, zagueiros. Você vai escolher 2 agora, certo, Alexandre Werneck? Werneck? Tô vendo. Isso. Você vai escolher entre Dória, do Botafogo, Gum, do Fluminense, Leonardo Silva, do Atlético Mineiro, Hever, do Atlético Mineiro, Gilberto Silva, do Grêmio, e Erley, do Grêmio. O Erley, do Grêmio. Qual é seu nome? É o Erley. Pode escolher, Alexandre. Meu voto vai pro Hever. Fez um excelente campeonato. Acabou aí sagrando o gol do vice-campeonato aí do Atlético Mineiro. E para quem? E pro Leonardo. Eu gosto dessa dupla de zaga do Atlético. E foi inclusive a dupla que vai receber a premiação amanhã lá na CBF, que vai ser lá em São Paulo, né, Thiago? Isso. Tiagão, o seu voto, eu vou mudar a ordem agora. Eu vou votar no Hever também, acho que é o melhor zagueiro do campeonato, e eu vou dar um voto aí pro Gum, que teve um desempenho muito bom nesse campeonato brasileiro. A zaga do Fluminense não é um primor, né? Tanto que o Cavalieri trabalhou bastante, e o Gum foi meio que um pilar ali para ajudar. É Gum, quem? É Gum. O Gum foi um pilar, né? Foi um pilar, Hever e Gum. Aí você tirou a concentração do menino, tá vendo? O seu voto, Guilherme Rezende. Eu vou escolher os 2 aqui. Vou escolher o Hever, né? Acho que é a unanimidade. Eu vou ficar com o Leonardo Silva, Atlético Mineiro. Pois é. O meu voto vai para o Hever. I'm in heaven. E vai para o Gum. Agora quem vai dar o voto de Minerva é a grande questão, hein? Ela, Bianca. A Bianca entre Gum e Leonardo Silva, não sei se... Escolhe um dos 2, entre Gum e Leonardo. O Gum, ela é tricolor, Fluminense, né? Escolheu o Gum. Então Gum está eleito zagueiro da seleção da Aliança Esportiva. Lateral esquerdo. Agora vai ser difícil, hein, Alexandre? Vamos lá. Carlinhos do Fluminense, Cortez do São Paulo e Fábio Santos do Corinthians. Está para o duro, né? Acho que o Carlinhos, acho que desses aí foi o que mais foi regular, assim. O Cortez não começou bem e o Fábio Santos acho que não teve grandes atuações aí durante o brasileiro, não. O Carlinhos. Bacana. Thiago? É a posição também complicada, né? Mas eu vou votar no Carlinhos, né? Teve alguns gols do Fluminense que ele ajudou bastante ali pela esquerda. Fábio Santos é um jogador mais de marcação e o Cortez não repetiu as atuações do tempo de Botafogo.
E agora eu passo para ele, o Charlie Brown, na hora de escolher o seu voto, o Charlie Brown do The Voice, que demora uma eternidade, Guilherme Rezende. Depois, por causa dessa, eu não vou escolher também não, pronto. É sacanagem. Mas eu vou votar no Carlinhos, poderia até votar no Cortez, mas o Cortez tomei uma raiva dele depois que ele começou a jogar muito mal pelo Botafogo. Então meu voto vai pro Carlinhos. E o meu voto também vai para o Carlinhos, uma unanimidade aqui, o lateral esquerdo, Carlinhos. Falando em Carlinhos, é Carlinhos Brown, né? É, Não Charlie Brown. Ai, meu pai. Charlie Brown é do Snoopy, lá. É estranho, né? Manda uma vinheta aí, porque essa Charlie merece Brown, vinheta. Lucy, essa tem que gravar. Snoopy, todos os outros personagens. Sally Brown, todo mundo. É estranho. Agora, volantes. Pô, perdi até o fim da meada aqui, Thiago. Volante você vai escolher 2, certo, Alexandre? Fernando do Grêmio, Jean do Fluminense, Paulinho do Corinthians, Pierre do Atlético Mineiro, Ralf do Corinthians e o grande azarão aí, o Souza do Náutico. Pô, eu vou botar no Jean, fez um excelente campeonato pelo Fluminense. Jogador regular que acabou aí assumindo a posição de titular. E o Paulinho, que pelo Corinthians é sempre sendo um homem não só de marcação, que é o papel do volante, mas se apresentando no ataque, sendo um grande jogador constante no ataque e até fazendo gols importantes pelo Corinthians. Isso aí. Agora, Guilherme Rezende. Vou ficar com a dupla de volantes do Corinthians, Ralf e Paulinho. Ralf e Paulinho. Thiago? O Jean fez um campeonato muito bom, né? Eu acho que ele merece essa seleção. E o Paulinho é o melhor volante do Brasil e também merece, então essa é a minha dupla. Isso aí, a minha dupla, Jean e Paulinho, estão eleitos. Agora os meias, Alexandre. Vamos lá. Bernard, do Atlético Mineiro, você vai escolher 2 também. Bernard, do Atlético Mineiro, Elano, do Grêmio, Juninho Pernambucano, do Vasco, Lucas, do São Paulo, Ronaldinho Gaúcho, do Atlético Mineiro, Sidorf, Botafogo e Zé Roberto, do Grêmio. Isso daí é para duro, são grandes jogadores. O Bernard foi uma revelação aí, eu acho que merece estar na seleção sim, o Bernard. Agora eu estou em dúvida pelo grande campeonato que fez aí, estou em dúvida entre o Juninho Pernambucano e o Zé Roberto, que também fez um excelente campeonato pelo Grêmio. E são 2 jogadores aí com idades avançadas. Eu vou botar, até pelo elenco e por ter se destacado, eu vou botar no Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano, uma escolha nem um pouco clubística, né? Eu acho que pelo elenco que o Vasco perdeu em consequência com o Vasco, ele foi o principal jogador. E mesmo com todo o desmanche que foi feito do Vasco, o Vasco terminar o campeonato em 5º, então acho que merece sim estar na seleção Juninho Pernambucano. Tá certo ou não tá, Guilherme? Tá certo, ó. Isso aí. Guilherme, seu voto. Eu vou ser clubista dessa vez, vou escolher o Sidorf e o menino Lucas. Sidorf tá bem disputado, hein? Thiago? Eu vou votar no Ronaldinho Gaúcho, que foi muito decisivo no Atlético Mineiro. E estou na dúvida entre Bernard e Lucas, mas vou votar no Lucas. Lucas. O meu voto vai para Bernard. Bernard está escolhido, né? E Lucas. Então, Bernard e Lucas estão eleitos como os meias do Campeonato Brasileiro do programa Aliança Esportiva. Agora, a melhor posição é aquela posição que você joga muito, Alexandre, o ataque. Ataque, né? Vamos lá. Ele até sabe. São 2, né? São 2 Barcos do Palmeiras, Bruno Mineiro da Portuguesa, Fred do Fluminense, Luiz Fabiano do São Paulo, Osvaldo do São Paulo, Neymar do Santos e o Wellington Nem, o menino de Xerém, do Flusão. Vem que tem. É o Messi de Xerém. O Fred, artilheiro. Isso não pode faltar, né? Todas as vezes que o Fluminense precisou, ele fez. Até jogos, eu já venho comentando isso, que a diferença do Fluminense foi o ataque, que às vezes uma oportunidade só que tinha, eles marcavam e acabavam vencendo o jogo. Então, vai ser a dupla do Fluminense, o Fred e o Wellington Nem, para mim. Fred, o Wellington Nem. Muito bom, Alexandre. Guilherme Rezende. Fred e o menino Neymar. Neymar. Só uma pergunta, Thiago. O gol que o Neymar fez está concorrendo ao Prêmio Puskás. Foi no Campeonato Brasileiro? Foi na Libertadores, contra o Internacional. Perfeito. Enciclopédia. Para mim, os gols mais bonitos
da temporada foram depois que já estava fechado, que foi o de bicicleta do Ibrahimovic e depois o outro de bicicleta do zagueiro do Milan. É verdade, isso é verdade. O Ibrahimovic foi um golaço, foi meio que de canela, mas foi um golaço. De canela. Aquela bicicleta dele pegou na canela. Pô, o cara foi lá no terceiro andar pra dar uma... Olha, uma calói daquela. Mas eu não escolheria o gol do Neymar, não. Eu acho que o gol do Falcão Garcia foi muito mais bonito. Mas isso daí a gente vai debater daqui a pouco. Thiago, seus atacantes. A segunda barbada, né? É o Fred, não tem como. Frederico Guedes Chaves. Não tem como não estar na seleção. O Neymar é mais jogador, né? Mas eu acho que ele jogou pouco no brasileiro, então eu vou votar no menino Wellington Nem. Wellington Nem. Os meus votos vão para Frederico e Wellington Nem. E Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, que jogou muito bem, retornando ao São Paulo. Ele que foi bastante questionado no início da temporada, mas teve um poderio bastante eficaz no final dessa competição e leva o meu voto, Luiz Fabiano. Mas estão eleitos o Frederico Guedes Chaves e o menino Wellington Nem, que estava com óculos arrasador na partida do Fluminense. Ele tem estilo, né? Tem estilo, né? Tem estilo, aquele óculos. É verdade. Pô, estilo por estilo, é melhor o Eusébio com corte de cabelo do patrocinador, pô. Isso daí é pior. Isso aí é o cu. É só alegria, né, Alexandre? É só alegria. Vamos lá, técnicos. Abel Braga, do Fluminense, Alex Stivel, do Atlético Mineiro, Cuca e Vanderlei Luxemburgo, do Grêmio. Tem também Gilson Kleiner. Não, Gilson Kleiner é por conta do Werner, por conta do Guilherme. O Filipão não tá, não? Filipão é por conta do José Maria Marim. Os nossos eleitos são Abel Braga, Cuca não vai sair dessa despedida hoje, e Vanderlei Luxemburgo do Grêmio. Pô, eu sou fã do Abel, desde a época que ele treinou o Vasco, em 2003, sou fã do trabalho dele, e esse título aí só veio premiar o Abel. Abel Carlos Braga. Thiago? O Cuca, o time dele joga o futebol mais bonito, né? Talvez tenha o dedo do técnico seja mais visto no time do Cuca, mas não tem como negar a campanha do Fluminense e o mérito do Abel Braga. Embora o Fluminense leve um sufoco desnecessário, às vezes por culpa dele, mas o técnico não tem como deixar de ser Abel Braga. O meu voto, 77 pontos, é justamente... Não querendo desmerecer o trabalho do professor Abel, mas o meu voto vai para o Alex Stivel Cuca. Uma brilhante temporada junto ao Atlético Mineiro. O trabalho dele foi brilhante. O meu voto vai para o Cuca. Guilherme Rezende. Meu voto vai para o pianista Abel Braga. Abel Braga, pianista. Tá certo. Agora, Alexandre, o grande momento. A revelação do Campeonato Brasileiro. Você escolhe entre Bernard, Dória ou Fred do Internacional. Bernard. Guilherme Rezende? Bernard. Thiago? Bernard está eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. Uma mençãozinha ao Dória, né? Porque também fez uma ótima temporada. Com certeza. Werneck, o craque, você pode escolher sem ter opções. O craque do Brasileirão. E aí são todos os jogadores. Foi do Fred, né? Oi? Esse campeonato aí foi do Fred. Frederico Guedes Chaves. Thiago? Frederico, né? O Fred decidiu os jogos importantes. O Cavalieri também merece uma menção, mas eu acho que quem decidiu realmente foi o Fred com seus gols ali no momento decisivo. O meu voto vai para o Diego Cavalieri. E o meu também. Sobrou para a Bianca decidir entre Fred e Diego Cavalieri. O Frederico, sem pestanejar. Prontamente. Frederico está eleito o craque do campeonato. E agora o pior jogador. Quem foi o saco de batata do Campeonato Brasileiro? Saco de batatas, solta aí, Bianca. Hoje o quadro não vai ser da rodada, vai ser do campeonato. Saco de batata. Oi? Saco de batata. Berneco, você vai escolher entre Louco Abreu, que apenas 7 jogos pelo Figueirense e nenhum gol, contratado como a maior contratação, que foi a maior da história do Figueira, não correspondeu em campo e passou boa parte do campeonato no departamento médico no banco. Rafael Marques, do Botafogo, Amin Kader, 15 jogos e nenhum gol. Contratado sobre muitos elogios do professor Oswaldo de Oliveira,
não demonstrou nenhum futebol, foi perseguido pela torcida e aos poucos perdeu lugar até no banco de reservas. Eu que ouvi uma declaração do professor Osvaldo na Rádio Tupi, que disse, isso foi uma gravação, falou assim: vocês podem me cobrar. Werneck ouviu, não ouviu? Eu ouvi. Vocês podem me cobrar, Ih, se bobear, ele está na minha conta e vocês vão queimar a língua quando observarem o futebol desse rapaz. Pois é, professor, você se ferrou nessa aí. E a outra opção para voto é Valdívia, Werneck. 17 jogos e nenhum gol. Um dos jogadores mais caros do elenco alviverde, não obteve êxito dentro de campo e ganhou a fama de chinelinho. Quem você escolhe? Sem dúvida o Rafael Marques, que é atacante que não faz gol nem em treino. Não tem inimigo pior. Então o Rafael Marques. É o seu saco de batatas. Isso, até porque eu odiava o Alexandre, mas depois que eu vi o Rafael Marques, eu agradeci. Passou a amar o Alexandre. Tá certo. O seu mico, Guilherme Rezende. Aliás, o pior jogador, não é o mico ainda, o pior jogador. Vai pro Rafael Marques, né? Saiu do Japão como status de ídolo, veio para cá e não correspondeu em momento algum. Poucas participações, jogos pífios, motivo para muitas vaias da torcida. O mico da rodada, o mico do campeonato, desculpa, vai pro Rafael Marques. Muito bem, Tiagão. Eu vou votar no Amincader Rafael Marques, né? Até porque o Louco Abreu e o Valdívia foram muito mal, mas em algum momento da carreira já mostraram alguma qualidade. Já o Rafael Marques, só o Oswaldo Oliveira, lá no longínquo Japão, viu alguma qualidade no Rafael Marques, mas no Brasil ninguém viu ainda. Eu sou unânime, vou com a galera. Aliás, você é Maria, vai com as outras, na verdade. Rafael Marques, o pior jogador. Agora, Werneck, você vai escolher o mico do Campeonato Brasileiro. Os erros de arbitragens, públicos ruins, Palmeiras sendo rebaixado após conquistar a Copa do Brasil, ou Internacional com um ótimo elenco fazendo campanha pífia. Arbitragem. Arbitragem. Thiago? Todos aí são micos extremos, né? Mas eu acho que a arbitragem manchou um pouquinho esse brasileiro. Tem um certo momento que o foco acabou sendo desviado, né? Teve um momento que o Fluminense não estava sendo o foco, nem o futebol do Atlético, nem os bons jogadores. Todo mundo só falava de arbitragem e ela errando pra caramba. Então, o grande mico acaba sendo os nossos árbitros aí do Brasil nesse campeonato. Guilherme Rezende. Eu bem que queria votar coletivamente, né, nos erros de arbitragem e nos públicos ruins. Né? Se a gente pegar, por exemplo, os 2 últimos clássicos aqui, 10 mil presentes no jogo do Botafogo contra 8 mil no jogo do Vasco. Enfim, públicos para clássicos aí que não condizem com a beleza e com a importância desses jogos. Mas eu fico de fato com os erros de arbitragem mesmo. Muito bem, eu também. E amanhã, o mico da nossa seleção, os erros de arbitragem. Amanhã vai ser difícil escolher o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, hein? A pior parte dessa premiação vai ser essa escolha do árbitro. Eu acho que não podemos nem dizer o melhor árbitro, e sim o menos pior. Muito bem, Alexandre, muito bem. E a seleção do programa Aliança Esportiva ficou com Diego Cavalieri no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Gum e Hever na zaga, Carlinhos na lateral esquerda, Jean e Paulinho como volantes, Bernard e Lucas do São Paulo como meio armadores, atacantes Fred e Wellington Nem, treinador Abel Carlos Braga, revelação Bernard, pior jogador Rafael Marques e o mico a arbitragem. E antes da gente encerrar o programa... E mandar chegar em casa montar esse time no Inelério. Isso. Werneck, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado. Um abraço. Semana que vem você está aqui conosco, né? Isso. Semana que vem eu estou ao vivo aí com vocês. Eu que quero agradecer aí pelo espaço. Desejar uma ótima semana para os nossos amigos ouvintes e dizer que semana que vem estamos aí. Valeu, Werneck. Um abraço. Valeu, grande abraço. E antes da gente encerrar, já estamos indo para os acréscimos. A plaquinha ali... aquela plaquinha de 5 minutos. A plaquinha da Bianca já subiu ali com 5 minutos de acréscimos, já encerramos o tempo complementar e agora vamos para os acréscimos. Na próxima terça-feira estaremos no Futecom, o grande fórum
do mercado do futebol do país. Estaremos com nomes como Mano Menezes, Carlos Alberto Parreira, Abel Braga, o diretor executivo do Fluminense, Rodrigo Caetano, o treinador do Botafogo, Oswaldo Oliveira, Bernardinho, treinador da Seleção Brasileira de Vôlei. Então vai bombar, né, Thiago? Com certeza, um evento aí de repercussão mundial. Com certeza acompanha aí durante a semana lá o nosso Facebook, né? Vai estar enviando informações, fotos. Então vai ser um evento muito legal. Eu e o Zé Renato estaremos lá acompanhando esse grande evento. Vamos ver se a gente traz uma grande bomba futebolística, porque lá tem muita gente importante. De repente sai alguma coisa imprevisível de lá, a gente vai estar apurando por lá, com certeza. Acompanhe que vai ser bem legal. É verdade, o programa da próxima semana estará recheado. Muito provavelmente a gente faça em tempo real a cobertura pelo nosso Facebook. Então você fique ligadinho no Facebook do programa Aliança Esportiva. A Bianca já está na nossa página, Bianca? Ainda não, vou pedir para que você adicione nossa página no Facebook. Curta a nossa fanpage. Nossa fanpage de tudo que é vai Aliança rolar no Esportiva, futebol. a fanpage e o nosso Facebook, Programa Aliança Esportiva. Então você que quer ficar ligadinho nas informações do Futecom, na próxima terça e quarta, eu e o Thiago estaremos presentes como jornalistas do programa Aliança Esportiva. No Copacabana Palace. No Copacabana Palace. Não é pouca coisa, não. Não. Vamos arrebentar. Guilherme Rezende, suas considerações finais, e Thiago Cruz também. Tire no paro ímpar aí para ver quem fala primeiro. Vai você. Então, destaque final aí, uma ótima semana para todos, um bom final de domingo. Destacar aí o Messi, né, que mais uma vez está entre os indicados para a Bola de Ouro, ele junto com o Cristiano Ronaldo e o Iniesta. E também que o Messi agora está a 2 gols de ser o maior artilheiro da história em um único ano. Se ele fizer mais 2 gols, ele passa Gerd Müller e chega a 86 gols. Então é isso aí, boa semana a todos, um abração, valeu. Guilherme? Desejar aí um bom início de semana a todos. Mais uma vez agradecer aí a audiência. Um beijo para todo mundo que ouviu a gente, que participou. Um beijo para minha namorada também. E semana que vem, estamos aí. Eu lembro até de uma vinheta que o Thiago fez, que infelizmente não está guardada ali. Que Comigo? foi o pedido do Johansson para sua namorada na época das Paralimpíadas. Tem ali, cara. Tem ali, né? A gente não pulou, mas não Seria o sabia. momento de mandar essa vinheta, mas não tá ali, infelizmente. Vou pedir pro Thiago reservar. Mas você não ia gostar, não, hein? É para Olimpíadas, Sam. Não é essa mais. A gente vai reservar para a próxima. E um grande beijo para todos os ouvintes. Obrigado pela audiência. Estaremos reunidos semana que vem com mais de Aliança Esportiva. Obrigado, Bianca, por ter nos ajudado. Obrigado, você ouvinte, pela paciência e por ter nos recebido em sua casa. Boa noite.